Sim, agora eu vou ver. Está informando, vou começar tudo de novo. É que eu apertei no errado. Então, vamos aguardar então a Patrícia entrar. Espero que dê certo agora. Quer me ajudar aqui? Tudo Certo, bem? Eu tudo estava bem. tentando aqui pelo computador, mas não deu certo. Certo. Não, agora deu. Acho que Bom, deu, né? Pelo computador, eu acho isso. que não vai dar. Aham. Deixa eu ver se eu entro aqui. Ah, eu tô te vendo. Você tá me vendo? Não. Isso, eu tô te vendo aqui. Ah, Tô te mas vendo. engraçado, porque eu tô no computador pelo outro, mas não tá indo Sim, aqui. certo. Mas eu acho que vamos pelo celular, então, né, João? Pelo celular, eu estou aqui pelo celular. E aí, tá tudo bem? Muito bem, tudo bem. Tá, eu vou me apresentar, então, para os que não conhecem, né? Eu sou da empresa Ecotelhado, desenvolvo sistemas, né, biofílicos para aproximar a vegetação das construções, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação e esse é o métier, esse é fazer o casamento, então, entre o prédio, né? E as plantas, o que as plantas precisam em todo o habitat. Nesse final termino me envolvendo também com a questão das águas, porque é a questão da alimentação das plantas, né? E a gente tem um tempo nessa caminhada, né? Já mais ou menos uns 15 anos, e nesse meio tempo nós nos conhecemos aí, a Patrícia, né? Temos alguns estudos e projetos juntos, e agora, recentemente, então, um projeto premiado, né? E resolvemos fazer essa live. Eu passo, então, a palavra à Patrícia, né? Também que se apresente, né? Pode nos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Enfim, para a gente Obrigada, dar. João. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro muito. Há muito tempo o trabalho de vocês vem fazendo a diferença aí no mercado, né? Com todas as estratégias que vocês desenvolveram, todos os sistemas fantásticos que vocês aplicam aí em favor da sustentabilidade. Eu sou arquiteta urbanista, eh, especialista em desenvolvimento urbano sustentável, mestrado nessa área de ecologia da paisagem, sustentabilidade. Estudei em Barcelona, foram 6 anos morando lá. Meu escritório foi fundado em Barcelona, né? Há 16 anos atrás. Foram 6 anos morando ali na União Europeia, onde a gente teve a oportunidade de aprender muitíssima coisa. Foi uma experiência única na minha vida. Confesso que viver na cidade de Gaudí é tudo que pode um arquiteto querer na vida, né? Certeza. E e de lá para cá, a gente, de volta para o Brasil há 10 anos, a gente vem trazendo alguns conceitos que foram inicialmente aplicados em Barcelona. Quando eu cheguei em Barcelona 16 anos atrás, Barcelona estava como está o Brasil hoje, né? A gente ouvia falar de sustentabilidade, alguns projetos aconteciam, mas de fato nada muito realmente profundo com relação à sustentabilidade e à saudabilidade, né? E quando eu cheguei no Brasil, a minha missão foi literalmente abrir mercado e buscar trazer os conceitos de sustentabilidade para o universo da arquitetura e do urbanismo, né? Eu sou urbanista também, trabalho muito na área de urbanismo. No nosso escritório a gente tem um núcleo de arquitetura e de urbanismo, então a gente está sempre desenvolvendo projetos de cidades, projetos de loteamentos, bairros, né? Sempre com esse conceito.
Eu costumo dizer que eu sou uma ativista da causa da sustentabilidade, né? Então, se o projeto não for sustentável, a gente nem põe a mão, a gente nem olha. É isso. E Trabalhar naquilo que a gente acredita e fazendo alguma coisa que realmente possa mudar, né, o aspecto do mundo, né? E não simplesmente claro, persistir nos mesmos erros. Então, me entusiasma muito, né, cada vez que eu participo de algum projeto, e nosso trabalho é assim, sempre de mãos dadas, né? O arquiteto, que é aquele que idealiza, que coloca, nos coloca inicialmente as dificuldades, não, os problemas, em se trazer essa questão da biofilia, da questão da sustentabilidade, desse ciclo em torno do prédio, né? A gente saiu de uma construção, então, linear, não, onde os detritos, a água chega num canto e sai o esgoto de outro, né? E fomos aprendendo, né, através de diversos projetos, né, e participação a trabalhar então essa questão, esse desafio, e que hoje já começa a entrar na questão de legislação, né? exato. Então, cada vez isso é mais importante e vem ratificando, né, um trabalho, não sei o que, isso, a tua iniciação que tu tivesse há tempo atrás, né, isso vem cada vez se tornando mais verdade, né, mais verdadeiro e também mais procurado, né. Bom, eu gostaria de passar, né, então, até porque aí a gente pode debatendo as outras coisas em relação a isso, né? Nós tivemos, então, se tivesse, né, então, a participação no concurso, e nós juntamente, no Hotel Van der Werf, né, promovido pela certificação do Healthy Building Certificate, HBC, né, e amealharam aí o primeiro prêmio, não ganharam o concurso, né? E tu poderia nos falar um pouco desse projeto, do próprio prêmio, de como tu fosse envolvida nisso, ou convidado, enfim. Claro, claro. O Conta um HBC, pouquinho dessa história para nós. isso, vou contar. O HBC é uma certificação que tem como objetivo promover a saudabilidade dentro dos espaços, né? Uma certificação que está muito focada no ser humano, em como é que o ser humano se relaciona com esse espaço sem toxicidade. A ideia é que a gente possa promover edificações que promovam saúde, né? Que tenham um impacto positivo na saúde das pessoas, porque com a aceleração da indústria, né, e a produção de materiais, muitas vezes com o objetivo de longevidade, de a gente conseguir uma melhor, uma parte mecânica mais eficiente nos materiais, a indústria acabou trabalhando de uma forma a não focar muito na questão do humano, né, do impacto que esses materiais dentro dos ambientes podem provocar na saúde humana. Então, uma síndrome contemporânea, uma patologia contemporânea da construção é a síndrome do edifício enfermo, né? Que é você ter uma série de compostos orgânicos voláteis, de materiais que estão em suspensão no ar que você respira, que muitas vezes formam cadeias químicas com outros materiais também em suspensão e que acabam se transformando em cadeias químicas tóxicas para a saúde humana, né? E a ideia é que a gente possa minimizar esses impactos, cada vez menos, ou cada vez mais utilizar menos materiais tóxicos nesses revestimentos, nos materiais que convivem com o ser humano, e também trazer outras questões de saudabilidade para conviver dentro desse edifício. Então, por exemplo, a questão da ecotelhado, trazer a purificação da água que a gente vai recolher da chuva e também das águas cinzas desse edifício, nos sistemas que a gente projetou, que tem o seu sistema integrado para a purificação dessa água, uma questão de saudabilidade. A gente colocar a água para conviver com o humano, uma água filtrada, que não vai trazer nenhum tipo de toxicidade para essas pessoas que convivem nesse espaço, tanto os hóspedes, visitantes, quanto as pessoas que trabalham nesse espaço, né? Então,
O selo HBC, ele tem uma lista azul com uma série de parâmetros que precisam ser atendidos para que você possa se classificar e receber a certificação, né? Tanto classe A, classe B ou classe C, e é assim que está dividida o nível de saudabilidade que você encontra dentro desse edifício. E o concurso foi aberto para os HBCs Pro, né? Que são os arquitetos certificados pelo selo como arquitetos que desenvolvem projetos com os conceitos de saudabilidade. Então, a gente foi convidado a participar desse concurso, o nosso escritório entrou, porque eu sou certificada HBC, então a gente desenvolveu esse projeto, que é um projeto incrível, porque ele traz, além da saudabilidade e além da sustentabilidade, toda uma relação de conceito que vem da história da família Van der Werf, né? Porque Werf, em holandês, significa estaleiro. E a família, ela era uma fabricante de barcos, e eles imigraram para o Brasil e vieram para cá de barco para fazer essa transição de vida. E, claro, trouxeram com eles toda a história, né, da família, que é muito rica, muito bonita. E o nosso desafio foi integrar toda a questão da história da família, fazer uma reverência à família, e uma homenagem à família Van der Werf com essa edificação. E a gente estabeleceu, então, algumas conexões estéticas e também conexões estéticas com função. Vou te dar um exemplo. As velas dos barcos, né, desses navios e desses barcos que vinham e que atravessaram o oceano, foram para a cobertura desse edifício com o objetivo da gente fazer uma correlação com as velas dos barcos, né? E, ao mesmo tempo, ela tem uma função sustentável, né? Ela vai captar a água da chuva que vai para as suas paredes verdes, que vão filtrar essa água e vão ser coletadas e armazenadas nos polders que mimetizam os polders holandeses, onde esses barcos também navegavam, né? Então, tem todo um conceito. Só fazendo um parênteses, né? A primeira vez que me explicasse o projeto e que eu tive condições de olhar e verificar e relacionar todas essas coisas, eu falei de antemão, esse aí tem que ser o projeto vencedor. No primeiro instante já dava para ver isso, já estava escrito, né? Toda essa aparente, toda a criatividade que tu usasse. Então, eu me apaixonei assim já desde o primeiro momento no projeto, já dava para ver que tinha alguma coisa bem diferente ali, né, do que a gente está acostumado. Parabéns. Muito obrigada, agradeço muito, João. E assim, o seu elogio para mim é uma honra, realmente, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, todo o seu caminhar aí até onde você chegou, quer dizer, é um trabalho muito importante, né, para a gente que trabalha com sustentabilidade, é realmente uma possibilidade da gente trazer novas estratégias e novas tecnologias para conviver com a nossa arquitetura, com aquilo que a gente desenvolve, com um objetivo ativista de fazer um mundo melhor, né? Porque eu tenho até alguns jovens aí que estão assistindo, que me pediram o link para poder assistir a nossa live, e o que eu tenho para dizer para esses arquitetos é que não basta a gente trabalhar a questão do edifício, a questão estética. A gente tem uma missão como arquitetos de buscar uma arquitetura que traga uma nova possibilidade de organização da sociedade para construir um mundo diferente do que a gente trilhou até hoje, né? Porque a gente já sabe, tem provas disso, né? Que o caminho que a gente veio até aqui trilhando é um caminho que precisa ser modificado, né? Então, daqui para frente, a gente tem que olhar para o mundo de um outro jeito e trazer uma arquitetura menos impactante, que possa conviver com as pessoas e, ao mesmo tempo, trazer a possibilidade de construir um mundo sem impacto, porque o que importa, na verdade, é a nossa relação que a gente vai estabelecer com o mundo. E a arquitetura, ela cria uma forma de perpetuar mesmo essa relação com o planeta que a gente vive, a relação humana com o planeta, né? Quer dizer, a gente precisa pensar nisso, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, né?
interessante no teu projeto, que já desde o início ele já veio, né, que normalmente eu que atendo, né, diversos projetos, então digo, olha, eu quero colocar o telhado verde, parede verde, coisas assim. Entretanto, não existe aquela... Isso muitas vezes gera um problema, porque digo, só vai aumentar o consumo de água, né? E que constitui um problema, se isso não tiver pensando na questão sistêmica, né? Como tu já de antemão já nos oferecesse já a solução ali. Então, tinha previsto um lago, né? Então já havia a situação, o interesse de recolher a questão de água de chuva, né? A questão da água, do reuso da água cinza, que em muitos lugares do Brasil a gente tem que notar que não existe constância, né, no regime de chuvas, e a água de chuva muitas vezes não basta, né, durante um período de 3, 4 meses. Então, precisamos também de contar com a água cinza, que é aquela água que a negra já está descartada, que tem patógenos, mas a água cinza, enfim, ela vem já com nutrientes, né? E ali, através de uma pré-limpeza, se coloca dentro do sistema e passa a rodar o negócio, transformando o que era um resíduo em um benefício, né, de arrefecimento do envoltório, né? Então, da questão, né? Criando também um microclima especial, né? Então, o projeto, Exatamente. no caso, já veio facinho, né? Porque uma coisa já auxiliava a outra. O ponto só que eu queria fazer. Exatamente. Então, a ideia era que a gente... Porque, assim, a gente trabalha muito, João, com a questão funcional da arquitetura, né? Mas a gente tem que trazer a estética para o universo, porque a estética e a beleza faz parte da edificação e do bem-estar, né, do ser humano. Então, você trazer um reservatório de água para conviver com o paisagismo, né? É tudo que a gente quer de melhor, né? Porque muito melhor do que a gente fazer uma cisterna enterrada e deixar aquela água ali que poderia ser um elemento paisagístico fantástico, de integração, inclusive, das pessoas para trazer um bem-estar, né? E criar um novo ambiente ali que possa propiciar uma relação interessante, né, com o espaço. E a ideia foi exatamente essa, que a gente pudesse, ao mesmo tempo, trazer a estética para conversar com aquilo que é funcional e que pode resolver uma questão de água e de, inclusive, para bombeiro, né? A gente pode usar esse reservatório, enfim, a gente tem aí uma condição muito interessante já propiciada pelo seu sistema e pela ideia de integrar isso no espaço natural de convivência do hóspede, né? E agora, uma coisa muito bacana também nesse projeto, e que faz parte do seu sistema, as espécies que a gente vai utilizar, né, nas paredes verdes da fachada são espécies epífitas que fazem uma filtração do ar, tirando metais pesados, que são as tilâncias, né? As tilâncias são da família das bromélias. E as bromélias, elas vivem do ar, da umidade relativa do ar, né? Então, são plantas que eu digo evoluidíssimas, porque elas não dependem de ninguém, né, para sobreviver, só da umidade do ar. Então, eu posso amarrar essas plantas e elas vão viver tranquilamente com a umidade relativa e a gente vai ainda ter o benefício da filtragem desse ar. Então, as paredes verdes também, elas, no projeto, além delas serem filtrantes, né, a gente vai ter filtrantes da água, a gente vai ter essas paredes como filtrantes do ar e também a ideia é trazer as hortas, né, orgânicas para a produção da cozinha, porque ali, ao lado da cozinha, a gente tem também uma parede verde que vai ser uma hortinha de temperos para que possa ser utilizado uma coisa super orgânica na alimentação desses hóspedes, né? Que é bem bacana também. Então, a parede verde, no fim, ela tem uma série de funções nesse projeto e a questão também de você trazer a biofilia, né, para conviver, né, com essas pessoas que estão hospedadas. Então, eu acho que a gente tem aí, com um único sistema, uma série de
benefícios, né, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. Então, acho que é peça fundamental no nosso projeto essas paredes, né? Muito legal. E o que eu ia te perguntar, João, na verdade, é assim, com relação à parte das wetlands, que isso é até curioso, né? Que na premiação eu fui argumentada, né? Assim, me perguntaram, mas como é que você vai usar o wetland, né? Num espaço aberto de uso com as pessoas, o cheiro? Porque quando a gente fala em wetland, normalmente as pessoas pensam em águas negras, no cheiro que isso provoca nesse espaço, né? E o que a gente está propondo aqui é um pouco diferente. A gente vai trabalhar as wetlands para as águas cinzas, né? Então, sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é uma dúvida que sempre surge, as pessoas sempre me perguntam, e nada melhor do que ouvir o mestre falar sobre isso, né? Então, eu fiz um estudo muito grande já, de bastante tempo, né? Eu tive na França e em diversos lugares, né, ligados, né, principalmente cidades pequenas, onde o pessoal utiliza, né, de uma forma assim bastante eficiente a questão da wetland, né? A wetland, ela praticamente uma vez instalada, ela não tem manutenção, né? Então, para cidades menores, né, ela e a proximidade também com que isso pode ser feito, não deixa absolutamente cheiro, nenhum efeito, vamos dizer, colateral. Então, para determinados volumes, ela está ok. Então, daí surgiu, né? Eu fui justamente estudar isso, porque eu estava atrás da solução. Houve uma época, né, que já desde muito tempo a gente coloca a questão dos telhados verdes, mas houve uma época, vamos dizer que a época que enfrentamos essa deficiência de seca, né, vamos dizer, em São Paulo, e racionamento, então, de água, né? E isso em mais de um lugar em Brasília, nós já tivemos isso, né? Então, é claro, nós não podemos, sempre a forma que nós pensamos, né, com o telhado, a maneira utópica seria que os telhados verdes pudessem ser, e eu acredito que um dia vão vir a ser, a forma preferencial de telhado, porque ela nos traz, então, o espaço da biodiversidade, da natureza, para a nossa proximidade. Agora, para que isso aconteça, realmente, nós não podemos onerar o sistema da cidade, principalmente hoje, que se fala tanto assim da escassez, se diz, vamos ter escassez no futuro de água, principalmente dentro, pela demanda, as cidades grandes tendem a crescer, né? Bom, então, estudando o wetland, basicamente ele é formado por seixos, né, cascalhos, né, e o uso do cascalho ele pode, vamos dizer, colmatar, vamos dizer, entupir o sistema em pouco tempo. Então, o que nós fizemos? Nós saímos para uma outra solução, uma solução onde não houvesse os seixos. E aí trabalhamos com o nosso sistema de telhado verde, o sistema onde nós fazemos a purificação, ela é como se fosse um piso elevado, né? E então só tem a água e as raízes. Então as raízes também podem crescer com mais, com mais rapidez e com mais espaço, né? E o interessante é o seguinte, que mesmo no wetland, o que faz realmente o trabalho são as raízes, é o sistema de raiz que leva oxigênio até a microbiota que está na água, né, vamos dizer, para fazer a purificação, os micro-organismos, né? Então levam oxigênio para que eles possam sobreviver. Então, ao destacar a parte pesada, que seria, muitas vezes nós usamos sistemas em cima de telhados, tiramos então os seixos e mantivemos essa lâmina, né? E também aplicamos isso às próprias paredes verdes, de forma que a água passando em cascata possa dar um polimento e claro, né, sempre é diferido a água cinza, vou explicar, a água para os que chegaram agora,
né? É água, toda a água que vem, vamos dizer, chuveiro, lavatório, máquina de lavar, exceto a água negra. A água negra no esgoto é aquela que tem a contaminação, onde tem o patógeno mesmo, que pode ser um problema, né? Então, tirando essa água, toda a outra água se pode. Você vai ter um problema, por exemplo, de sabão, que nós temos que remover o sabão para que isso não venha causar contaminação e problema com os peixes, né? Os peixes morrem, o sabão ele tende a tirar a tenacidade da água, né, que forma a microbolha dentro do lago, né? Então, precisa ser tratado com isso. Bom, dito isso, né, como pré-tratamento para retirada de sabão, tu basicamente não tem cheiro nenhum. E, claro, além disso, nós fizemos testes em todos os lugares onde utilizamos, né, inclusive na minha casa, toda a água de chuveiro é tratada, ela vai para o wetland, cai na piscina, e da piscina eu uso a piscina como um lugar também para fazer água de irrigação para as outras paredes verdes e sistemas que tem aqui. Uhum. É Maravilhoso. uma coisa nova, mas funciona perfeitamente bem. Assim, para quem tem experiência de piscina, uma piscina dá assim 10 vezes mais mão de obra e manutenção do que daria um lago ou uma piscina biológica e natural. A água é límpida, tem peixes lá que comprova não, então, que é uma água saudável, né? Eu tenho carpas, né, coloridas, chiquigói, enfim, pode ser utilizado outros peixes também do ambiente natural, né? Mas, enfim, a água passa de ser um problema, uma coisa que literalmente nós pagamos na conta de água, parte dela é esgoto, nós pagamos para jogar fora. Ela passa de ser um problema, né, para alguma coisa que vai trazer, não, um arrefecimento na questão e também beleza. Né? Colocasse muito bem, tem que ser belo, tem que ser bonito. Se dizia antigamente, né, que o verdadeiro e o belo andam juntos, as coisas têm uma relação. Né? Então, isso é com certeza uma sabedoria que pode pautar e deve pautar todo o projeto. Né? Tem que ter todo esse entusiasmo, essa biologia, né, embarcada que a gente Agora, nota. você sabe, João, que essa questão da água, né, é uma questão para a gente muito importante, né? Os nossos projetos, a gente vem tentando sempre trazer essa questão da economia da água, né, em função de tudo que Tem todo uma mundo já pergunta, desculpe, sabe saber, né? tem uma pergunta, desculpe só te interromper, tem uma pergunta do Rodrigo aqui, ó. O que vocês acham da remoção das paredes verdes dos prédios de São Paulo por falta de manutenção? Né? Então, a parte disso aí, ó, o ônus da água, da irrigação, é um dos motivos. Né? E a previsão, a parede, ela tem que ser prevista desde o início. Como é que nós vamos fazer a manutenção? Né? Então, para se fazer, a ideia é excelente, né? Agora tem que se pensar, desde o início tem que nascer com a parede, como nós eventualmente vamos fazer a manutenção. Então, os nossos sistemas, nós utilizamos, eles são sistemas perenes, e onde eu uso uma mídia, no caso, uma mídia que é permeável, ela sempre é permeável, não é que nem a terra ou o barro, que com o tempo ela vai compactando e falta oxigenação, e aí ocasiona da planta necessitar manutenção. Né? Ela não tem, o nosso sistema é um sistema durável, um sistema de plástico reciclado de alta resistência, altamente durável, né? E com essa abundância que ela tem de mídia, de espaço para as raízes, né? Isso então faz com que seja mais fácil de menos manutenção durante o tempo útil disso aí. Agora, com certeza, a água tem que ser pensado junto. Nesse caso, a água vinha da torneira, né? E iria onerar. No tempo de seca, vai onerar. Então, claro. Absolutamente, o que eu acho, digo, bom, eu sou contra. Acho que a gente tem que resolver o problema e trazer. Isso foi muito positivo para a cidade, as paredes verdes, né?
mas talvez feito assim de uma forma sem pensar, né, em todas as consequências e sem ter as coisas amarradas, né? Fazer mais lentamente e deixar que as coisas acontecessem. O importante do projeto é a gente conseguir fechar todos os ciclos, né? A gente precisa projetar alguma coisa que vá ser perene dentro daquela obra, né? Senão a gente não consegue viabilizar aquilo dali para frente. O grande problema é que as pessoas vão trabalhando e vão implantando sistemas sem entender exatamente como é que isso funciona na manutenção, como é que você vai trabalhar para poder manter aquilo dentro da obra, enfim. Tudo isso precisa ser muito bem planejado, né? Agora, a questão da água, João, que a gente estava falando, que eu queria colocar aqui, é que uma coisa muito importante, que eu sei que a Ecotelhado também está desenvolvendo, é o banheiro seco. Na minha opinião, né, eu considero o banheiro seco a grande revolução da cidade, né? Porque você imagina se a gente pudesse ter em todos os lugares um banheiro que não consome água. Porque se você imaginar o que acontece hoje no nosso dia a dia, né? A gente recebe na nossa casa uma água limpa, né? Servida, limpa, a gente vai sujar essa água, devolver essa água para uma estação de tratamento para que ela seja limpa novamente e devolvida para a gente. Quer dizer, isso é de uma falta de planejamento incrível, né? Porque por que eu tenho que sujar uma água limpa para devolver isso, para ela voltar limpa para eu sujar de novo? Quer dizer, o custo disso é altíssimo, né? A gente acaba tendo um grande problema urbano, né? E de manutenção da nossa água em função da forma como a gente trata esse recurso, né? E a gente tem essa coisa para resolver. Agora, na minha opinião, o banheiro seco é a grande revolução da cidade e a gente precisa começar a tratar isso agora com tecnologia para desenvolver uma forma que a gente possa tratar num edifício e colocar uma torre, uma aprumada, onde a gente possa tratar no nosso térreo ali, isso se transformar em adubo. Você imagina o que seria a gente ter os edifícios, né, com todos os dejetos transformados em adubo e o caminhão da prefeitura passar para recolher adubo para as praças públicas. Quer dizer, isso seria uma grande revolução, uma grande economia para a governança, se a gente conseguisse não ter esse custo de tratamento de água, que é altíssimo, né? Então, eu enxergo isso e eu sei que a Ecotelhado está indo por esse caminho, né? Vocês chegaram a desenvolver um banheiro seco? Não, ele não é exatamente seco. Vou explicar assim, contar um pouco da história, né? Que antigamente, Quanto é que ele usa de água? o 2 sanitário que nós litros? utilizamos, ele dá meio litro de descarga. Esse Meio meio litro litro, já é fantástico. ele é suficiente, o meio litro, para fazer o transporte até uma composteira. E a partir daí da composteira, né, ou ele entra também, pode entrar direto no esgoto da situação, meio da própria cidade. Né? Isso aí no edifício, se a pessoa tem, diz, olha, eu quero, tem uma conta de água separada, ele quer utilizar um sanitário meio litro, ele pode, e o material ele vai obter uma economia. Claro que o correto seria pensar no sistema todo que fizesse a compostagem. Né? Então, trabalhar com ele 100% seco é muito complicado em função do transporte, que tu precisa retirar. Tem alguns sanitários que são assim, mas são muito de difícil aceitação por parte do consumidor, principalmente o brasileiro. O pessoal lá O nos que a países gente precisava resolver, na bastante. verdade, era a estética do banheiro seco, né? Porque a Isso, o estética pessoal. ela é absolutamente imprescindível para estabelecer uma nova relação com o banheiro sem água, né? Isso é fundamental. Exato. E aí eu acho que eu pelo menos julguei, digo, que esse caminho eu estudei, eu tive com banheiro seco e tal, né? Ele gera também um resíduo sólido, um pouquinho mais, porque precisa misturar isso aí com serragem, com outras coisas e compostar. Então ele termina. Eu achei algumas dificuldades, não é que não seja impossível, eu gosto, sou fã, mas achei muito difícil de ser implementado em projetos, né? Então, eu comecei a estudar e verifiquei
Você conhece Isso vem aquele da TÜV história do alemão? sanitário. Aquele alemão que foi desenvolvido, que é fantástico, é muito legal. Mas, É, claro, não daria para a gente trabalhar numa edificação, teria que ser uma casa, enfim. Mas eu acho que a gente sim, está num bom caminho de desenvolvimento, né? Você isso. conhece esse Aham. alemão, não? Esse Olha, eu não alemão? sei esse sistema que eu falo de meio litro, ele veio desde o início, ele foi anterior ao sistema de sifão. O sifão é o que nós conhecemos. Então tem o bacio, ele faz eleva um pouquinho o nível, ele faz com que ele haja a translocação para o outro lado do cano. E ele gasta aí 6 litros, 3 litros, os mais econômicos, enfim, né? Mas antes desse sanitário ser o inventado, do sifão, tinha um outro que em Londres, né, que eles utilizavam, que é um sistema de gravidade. Seja o mesmo bacio, só que no fundo ele tinha tem uma espécie de uma tampa, né, Aham, isolada, e ele armazena uma quantidade pequena, menos de meio litro, uns 200, 300 ml de água. A aham, pessoa vai, chega, faz as necessidades. Para quem experimenta, a experiência de quem utiliza, enfim, é a mesma, ou até mais cômoda do que o banheiro de total, o convencional, né? Ele não faz barulho de descarga, né? uhum. Então, depois fez as necessidades, aperta num pedal e ele cai como um cadafalso, assim, por gravidade, e aquele com pouca água ele movimenta aquele material todo e larga. Ele não viaja muito na linha horizontal, ele quer sempre estar mais próximo da caída. Mas isso em prédios não tem problema, nada que não. Eu já apliquei aqui na minha casa, são 5 sanitários que nós temos aqui, e todos eles em diversas situações, na empresa também utilizei sem problema, né? E depois uso em outros lugares também, onde nós vendemos a situação, todos eles funcionando perfeitamente, né? Então, a Então, gente ele está pode ser desenhando um feito. edifício na Riviera, e a gente está propondo uma solução como essa, que vai ser um mega desafio. Até te Sim, convido a participar com a gente disso, com para ver se a certeza. gente, desafiados, a gente chega em Interessa. alguma Nós solução que temos um. realmente possa funcionar para uma edificação de altura, né? Porque são 15 andares lá, né? Nós E temos um isso prédio seria uma já revolução, funcionando realmente. em Curitiba, que é LEED Platinum, né? Esse prédio, com 15 andares também, para 500 pessoas, todo ele reusa, inclusive o esgoto, porque é um prédio comercial, é praticamente só água negra, não tem água cinza, né? Mas Uhum. toda essa água ela passa lá embaixo nas garagens, né? Então tem o reservatório, esse reservatório ele vai para um vermifiltro, que é um filtro de minhocas, né? Que digere 95% dessa massa sólida e resta lá um resíduo de água, líquido, né? Que ele então vai para um aerador e desse aerador ele é bombeado na parte em cima do telhado e onde ele passa pelo wetland, que são os telhados verdes, e depois do wetland ele é bombeado, né? Faz a cloração, né? E ele Uhum. desce para dar descarga de novo, Então, né? porque a Juntamente gente com a água da projetou chuva. no Vanderwerf, a Bom, gente projetou o biodigestor, né? Então ele está sim, recebendo, ele vai receber as águas negras e vai transformar isso em adubo. Talvez a gente sim, com pudesse certeza. integrar no É seu uma outra sistema também, solução. né? Todo resíduo Então de vamos, meio vamos até litro falar, boa poderia ser. ideia. Já vamos É, completar então o sistema, João. isso, né? Ele Tá. vem, né? Porque existem diversas situações em cidades rurais, aqui, ou cidades menores, digamos que no Brasil, até na praia, né? Onde não tem estação de tratamento de esgoto. Então, toda a Exato. água ela vai para a fossa séptica, que não é uma solução, né? Aham. De Exatamente. poderia destinar para a fossa séptica ou para lagos, se a cidade adotasse como um todo o sistema, hoje, por exemplo, tem Garopaba, né? Quem conhece, é uma cidadezinha, a coisa mais linda, né? No litoral de Santa Catarina, onde é proibido construir edifícios, né?
e é toda uma cidade preocupada com a questão sustentabilidade. Então, quero te dizer, então, que isso atraiu um número, sem número, enorme de pessoas que querem viver na cidade. Só que isso já está alterando, e hoje o pessoal está pensando em unificar o sistema de esgoto e mandar para a Lagoa, que é um dos paraísos, né, biológicos que tem lá, o que comprometeria toda a parte piscosa da lagoa e balneabilidade, enfim. Né? Então, é uma espécie de uma armadilha, que quando a gente entra em grandes quantidades de água, hoje, pela média, uma pessoa ela gasta em torno de 200 litros, né, de água por dia. Né? Uhum. E pelo sistema convencional, 60 litros por dia iriam por pessoa para somente dar a descarga. Né? Nós temos condições de reduzir isso aí para menos de 50 litros. Né? Então, 60 litros não seria suficiente. E grande parte disso, ou seja, uns 55 litros pelo menos, ou 100 litros, digamos, tu teria condição de encaminhar para a parte de águas cinzas e reciclar essa água. Isso aí economicamente, coisas que já foram feitas. Hoje, assim, se colocar o principal problema que nós teríamos é por parte ainda de regulamentações da cidade. Né? Então, a gente tem que começar a fazer a volta e criar exemplos para que o poder público, então, possa depois pautar e regulamentar nesses novos sistemas. Mas sim, eu sou parceiro, né? Eu gosto de pensar em novos desafios, né? Não tenho medo de Bom, enfrentar, eu então sei está que são coisas lançado aí difíceis. o desafio para o edifício da Né? Riviera e está lançado o Isso. desafio para a gente trazer agora, de repente, até substituir o sistema que eu tenho de biodigestor projetado. A gente pode até pensar em complementar o sistema que a gente está utilizando com a sua parede verde filtrante para trazer isso para dentro desse universo. Eu acho que aí a gente fecha esse conceito, né? A gente fecha o ciclo Sim. total, né, João? Porque o ideal é que a gente possa fazer esse fechamento de ciclo mesmo, que a gente consiga viabilizar isso de uma forma menos impactante possível, que a gente tenha a menor quantidade de resíduo possível também, para a gente poder tratar, né? Então, eu É acho que o caminho certo é esse, sair atrás de inovação, porque o que está não está bom. A gente percebe em São Paulo, aqui mesmo em Porto Alegre, em outras cidades, a gente percebe que na periferia e na proximidade dessas estações de tratamento, quer dizer, a gente exporta o problema lá para diante. E no final, ninguém quer viver perto do lugar onde é o esgoto, onde tem estação de tratamento, porque ela cheira também, né? Tem problema claro. de. Então, nós não podemos indefinidamente exportar os problemas. Né? E chegar a um ponto onde a gente entrega, resolve e pronto, só tem água pura sendo infiltrada ou evaporada. Agora, eu Isso queria ainda. uma coisa que eu queria contar para você, João, que eu não sei se eu já te contei sobre o projeto Van der Werf, que até a Cecília Garro tá pedindo aqui para a gente divulgar todo esse processo. Sim. Cecília, a Ceci, querida amiga, arquiteta maravilhosa, super arquiteta. O que eu queria contar para vocês é que a gente vai ter na obra, no Hotel Van der Werf, a gente vai ter câmeras na obra, então vai ter um site, você vai poder assistir essa obra acontecendo real time e todas as instalações de todos os materiais, de tudo que a gente está utilizando, os sistemas todos vão ser filmados. A gente vai passar online tudo isso, as pessoas vão poder assistir essa coisa acontecendo, né? Então, isso é muito legal porque é uma forma da gente também educar para a sustentabilidade, né? Como é que a gente constrói de forma sustentável? Quem são os parceiros? Quem são os materiais? Como é que tudo isso vai entrar nesse universo? Então, o projeto do Hotel Van der Werf, ele vai ser uma vitrine, né, de saudabilidade, de sustentabilidade com todos esses parceiros que estão aí junto com a gente, desbravando esse mercado da sustentabilidade, que não é fácil, né, João? A gente sabe, assim, são muitos desafios, né? A gente trabalha o nosso trabalho é um trabalho de formiga que vem convencendo o dia a dia, comprovando o dia a dia, tendo coragem de experimentar e de muitas vezes não dar certo, muitas vezes dá certo, e a gente tentativa e erro, vamos lá, e a gente
empenha o nosso espírito em fazer acontecer e a gente tem conseguido. Assim, eu tenho orgulho do que a gente tem conseguido fazer, tenho orgulho do seu trabalho. Eu acho que a gente juntos está realmente desbravando e trazendo novas soluções para esse mercado, que é isso que precisa acontecer. Tem que ter gente de coragem para fazer a coisa acontecer e fazer diferente, né? E fazer de um novo jeito. É isso que É sempre desafiante, né? Isso aí, todas as vezes que nós nos encontramos aí profissionalmente em torno de ideias, né? Sempre eu senti esse desafio que é como a gente gosta de trabalhar, né? Isso Exato. abrindo, né? Então, novos horizontes, né? Propondo situações, né? E é como a gente imagina, então, que seria o ideal. A gente tá projetando um hotel na Amazônia, João, que é muito bacana, né? O projeto. E ele é, na verdade, um organismo vivo, porque ele está num local que é totalmente distante de qualquer rede de água e energia. Então, ele Sim. precisa ser um hotel vivo, né? Ele é um organismo realmente, como funciona um corpo humano, funciona o hotel. E eu vou te convidar também, então, para fazer parte. A gente fez uma charrete, né? A gente até convidou a Eco Telhado, eu acho que o Cássio não pôde participar. E foi uma reunião muito legal, foram, sei lá, quase 80 pessoas do mercado para esse evento que a gente fez. E a ideia é trazer todas essas estratégias para conviver nesse universo. O ateliê está coordenando isso com todas as engenharias. E eu tô aqui, te convido aqui, então, já publicamente, para participar desse projeto com a gente também, que eu acho que vai ser realmente inovador, tudo que está sendo projetado para lá. Vai ser muito interessante esse projeto. E a gente vai ter que fazer acontecer, né, João? Então é um mega desafio, porque a gente não pode poluir Nós de gostamos de forma fazer. alguma. A Amazônia é um ecossistema assim muito delicado, né? A gente tem que tratar aquilo como uma joia realmente, e zero impacto pode acontecer ali. Então, se você puder realmente tratar com a gente desse projeto e trabalhar para a gente pensar a melhor forma de resolver isso, tá super convidado. Com certeza, eu agradeço então já de antemão. Legal. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, João, com relação aos sistemas, né, de água e tratamentos e tudo mais, quando eu faço a captação da água da chuva, né, em alguns projetos que eu trabalhei na Espanha, naquela época, a gente trabalhava com uma cobertura que eu não sei como chama em português, eu vou falar em castelhano porque eu não conheço o nome em português, que é uma cobertura aljibe, né? Porque ela tem a água fica nessa cobertura e ela tem uma função também termoacústica, né? A gente consegue Sim. tratar essa questão também dessa cobertura. E eu sei que você tem um sistema que a gente até juntos a gente conversou um pouco sobre a possibilidade de trazer isso para a cobertura do Hotel Van der Werf. Mas a gente achou Sim. que não valia a pena, nesse caso, trabalhar, porque eu já tinha uma cobertura tensionada que fazia um papel de proteção ali. Você pode me explicar um pouquinho, explicar para todo mundo que está assistindo a gente como é que funciona isso? Então, o nosso sistema, né, de telhado verde, né, ele foi desenhado, vamos dizer, assim, pela nossa experiência, os problemas que nós enfrentamos com o sistema de substrato, né, e armazenamento de água no substrato, era que era muito peso e o que realmente nos interessava era a água. Então, nós passamos por um sistema hidropônico, que é uma lâmina de água, né? É impermeabilização, uma lâmina de água, uma espécie de um piso elevado, e em cima uma membrana e a vegetação. Então, praticamente, nós diminuímos muito, ou quase que eliminamos o substrato, ou seja, a terra. O sistema é um sistema hidropônico. E aonde a planta, o sistema radicular já vai beber água direta no armazenamento. Então, ela não há necessidade, por exemplo, de tu ter um sistema de irrigação, né, que em diversos lugares do Brasil é necessário ter um sistema de irrigação
senão o telhado verde não sobrevive, né? Porque são muito tempo, 1, 2, 3, 4 meses, às vezes, sem chover, não há telhado que resista. Não, Sim, pelo menos uma grama que resista, né? claro. Então, dessa forma, né, nós mudamos um conceito, né? E eu acredito que essa é a questão da Espanha, onde tu tens uma lâmina de água, seria isso? Isso, Isso. exato. Nas É o coberturas mesmo. a gente tinha a lâmina. Como? Exato. Então, aqui eu visitei em Tubarão, tem uma universidade que usava esse sistema. Não sei se eles usam, né? O problema que fez com que eu fui visitar, inclusive funciona muito bem, a questão de conforto térmico, né? Eles fizeram a laje e imediatamente já colocaram a água, e tendo água permanente não desenvolve trincas, né? Então, ela é muito eficiente, tanto pelo ponto de conforto térmico como da própria impermeabilização, que é o cimento ficando, permanecendo com a água, ele se torna totalmente impermeável. Uhum. O único problema deles foi que lá pelas tantas surgiu o problema da dengue, né? E naquele lugar se tornou um criatório, uma espécie de criatório de mosquitos. Né? Aham, mas na Bom, o Espanha, o nosso, que a gente trabalhava com a lâmina de água embaixo. Então você não aí, tinha contato com o ar direto. sim, é o que nós fizemos. Então, colocamos a membrana e usamos o gramado em cima, Exato. imediatamente em cima da lâmina, né? Porque aí você não Então, aí tem esse sim, problema de proliferação de dengue, isso. essa O coisa próprio toda. telhado verde, ele tem um reservatório embaixo e faz, né? E, bom, a partir daí desenvolvemos outros sistemas também, que é o azul e verde, porque mesmo o sistema com o reservatório, nós quisemos nos adequar, né? Porque uma coisa que eu enfrentei em plano diretor e conversando com vereadores, enfim, diversas reuniões onde se fazia legislação para telhados verdes, né? Nós entramos com o entrave de que o telhado verde não era considerado uma tecnologia válida para amortecimento de água de chuva como prevenção de enchentes. Né? E aí Uhum, eu fiquei caraminholando aquilo na cabeça de como é que nós vamos fazer. Então, nós uhum, bolamos um sistema onde ele tem o reservatório embaixo, que fica vazio, em cima um outro local onde ele reserva água para as raízes, nessa parte, e essa parte ele sempre fica vazio. Quando chove, ele enche esse aqui, e vamos supor que no outro dia choveu de novo, é por isso que eles alegavam, né? E isso aqui teria que estar vazio. Mas não, aqui embaixo ele está vazio. Então ele vem, ele transborda, enche a parte de cima, e num período de 12 a 24 horas ele vai perder essa água, porque é um furinho pequeno que sai. Né? uhum, Então, ele tem o sistema de armazenamento de água de chuva e também é o telhado verde. Né? Então, nós chamamos de sistema azul e verde, e que está sendo utilizado com a lei, né? É uma forma muito boa da gente cumprir com as determinações legais e, ao mesmo tempo, ter um benefício para o morador do edifício, que seria ter o telhado verde em cima, né? Tanto térmico como uma coisa agradável para as pessoas passearem, andarem em cima. Né? uhum. Assim a gente entende como é que a água pode ser útil, né, em diversos âmbitos da construção, né, em diversas áreas, né, não só para uso em banheiros, em irrigação, mas a gente pode usar também para essa questão, né, da cobertura. Sim. E o Hotel Van der Werf, ele está trazendo aí uma série de tecnologias, né, que estão desbravando o mercado e que, graças a Deus, a gente tem uma cliente também fantástica, né, que está aí empenhando com a gente e querendo inovar e querendo trazer novas soluções para que a gente se torne realmente um case, né, e que as pessoas possam visitar esse hotel e perceber tudo que foi possível trazer como resultado, né, desse trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de aplicação, de testes. Né? Então, vai haver uma amostra agora do HBC,
onde a gente vai fazer um apartamento do hotel nessa mostra para mostrar as estratégias que a gente está utilizando ali. E eu acho que pode ser bem interessante também, sabe? A gente trazer a Ecotelhado para essa mostra, para a gente tentar trazer para a parede do banheiro para as pessoas poderem ver de perto isso acontecendo, né? E a gente faz uma mini parede verde ali para mostrar como é que ela funciona, porque a gente tem no banheiro também com relação à questão do que eu chamo de natureza interna, que a palavra da moda é biofilia, né? Mas eu sempre tratei de natureza interna, que é uma natureza que vem da interna do humano, que se espelha no ambiente externo, né? E a natureza interna do ambiente. Então, tem uma correlação aí com as coisas. Mas a ideia seria a gente trazer nessa mostra também uma parede de ecotelhado nesse banheiro, para a gente poder mostrar esse sistema que vai acontecer no hotel, né? Que eu acho que isso vai ser muito legal. Em janeiro, a gente começa a construir essa mostra. Eu falei hoje com o Marcos Casado, que é o CEO do Brasil, do HBC, e a gente vai começar agora em janeiro fazer a mostra. Vai ser bem bacana. E seria legal, né? Que você pudesse participar com a gente também. Legal, João. A gente está quase na hora, né? Faltam 4 minutinhos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente está aqui, prontos para responder, né, João? Vamos ver se tem alguma pergunta que andou por aqui. A Cecília, tem a parede verde. A Thaís agradecendo. A Gerbar Ventiladores, maravilhoso, que bacana. Não vejo a hora de me hospedar nesse hotel. Ai. Vamos divulgando, a gente já falou. Eu quero morar em Garopaba, a Luíse, que também vai construir também um hotel, ganhou lá o concurso que a gente participou também, e ela vai construir um hotel com a Ilonca. Eu consigo instalar esse sanitário que consome meio litro de água num prédio existente? É a pergunta da Félix. Acho que é para você, João, se consegue instalar. Sim, consegue instalar. Né? Assim, o problema de um isolado em um prédio, digamos que um edifício, não tem problema, ele pode colocar. Claro, vai ou para testar, né, que realmente ele é bem melhor do que o convencional, é mais cômodo, é mais confortável, né? E também, se tiver conta separada no edifício, isso vai fazer uma diferença muito grande. Né? Assim, 30% da conta é só descarga de sanitário. Né? E pode baixar bastante. Né? Uhum. Então, quer dizer que a gente consegue... Bom, vamos fazer isso no nosso... Entrando em contato, a gente pode depois falar, né, pessoalmente. Né? Então, é pelo e-mail, joão@ecotelhado, através aqui do Instagram também, fazendo uma consulta. Né? Com certeza a gente pode já direcionar isso aí. Né? O OVCTR está perguntando quanto tempo demorou para elaborar o Van der Werf. O projeto foi feito em tempo recorde, a gente quase morreu de tanto trabalhar. Na verdade, a primeira etapa foi um mês, né? A segunda etapa foi mais um mês, e aí a gente teve aí o finalzinho, foram 3 meses de trabalho insano, assim, foi uma loucura. Mas a gente conseguiu finalizar tudo, conseguimos atender toda a lista azul do HBC, foi muito bacana. E a gente atendeu aí todos os pontos. E também com a ajuda do Ecotelhado, né, João? Os desenhos lindos do João, feitos à mão, que estão na apresentação. Eu sou testemunho, eu olhava no teu WhatsApp ali, tinha ido dormir lá o quê? Às 3 horas da manhã, né? E cedinho já estava me ligando e falando, né? Foi puxado mesmo, mas é a vida do arquiteto, né? Foi muito puxado. Eu acho que, sei lá, se eu dormia 2, 3 horas por noite, era muito. Eu e a minha equipe toda, né? O pessoal todo trabalhando muito. É o Vitor que trabalha com o Franco. Oi, Vitor. Tudo bem? O Vitor está aqui falando com a gente.
Muito bem, então. Acho que acabou, né? Certo? Como é que acontece aqui? Desliga sozinho, João? Eu É, te não, agradeço eu acho muito. que então, nós já nos despedindo aqui, né? Eu quero agradecer então a tua presença e reiterar um convite para um próximo assunto, né? Com certeza da experiência que tu tem aí, que tem um hotel que é quase cercado de águas, né? E o próximo poderia ficar como sugestão esse tema das cidades flutuantes ou das casas flutuantes, né? Que nós podemos explorar no futuro aí, né? Total, João. Acho que esse projeto Certo? das casas flutuantes, ele é realmente disruptivo e é uma solução, né, para a questão do aquecimento global que a gente está vivendo, né? Uma solução também para o urbanismo, para as questões urbanas a crise urbana que a gente vem vivendo. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aí também com essa questão das cidades flutuantes. Vamos lá, Isso. tamo junto. Muito bem. Aí, com isso, então, né, agradecemos e nos despedimos por aqui, né? Para uma próxima Exato. vez. E a gente continua se falando aqui, João. Um beijo grande, muito obrigada pelo convite. Outro. Tchau, um abraço para todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigada, isso, obrigada a todos. Beijo, tchau.